Eu tenho que mandar o link lá no grupo? Quero, te agradeço. Eu botei no chat aí. Se você fizer isso, eu me agradeço muitíssimo. Ia ser bom. Vocês todos estão entrando, né? Essa turma é uma turma nova, né? Na escola. Primeiro ano. Aliás, todos os primeiros anos, né? São turmas novas, nem deu tempo de vocês se conhecerem. Essa é a parte ruim, né? Da história. Ainda está longe de vocês. Porque, sim, no segundo ano a galera já se conhece, tá? Ainda que tenha se conhecido pouco tempo, né? Porque eles ficaram juntos ali até meados de março do ano passado, e aí a coisa degringolou. Deixa eu ver. Gente, então, pera, eu acho que eu... Ó, o Luiz Fernando voltou. Mas aí tem que voltar muito. Estou tentando achar aqui uns negócios no e-book, mas é complicado, tem que voltar demais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ia mostrar, ler para vocês uma coisa aqui. Opa, Osana! Bom, então é isso, gente. Vamos começar, porque senão a gente perde todo o tempo do mundo e as aulas são importantes. Estamos no primeiro ano, eu comecei falando, acho que umas 3 semanas atrás eu postei um vídeo para vocês, um vídeo curtinho, até no YouTube, de um professor chamado Chico Antônio Francisco, que é professor de arte de vocês. Não sei se dá aula para vocês, mas eu acho que não, acho que ele só dá aula para o segundo ano. Que é um figuraça, tá? A gente estava tentando fazer um modelo de aula em que a gente pudesse fazer os vídeos. Não sei se vocês já deram uma olhada nos vídeos do Aplix, alguns vídeos são perigosos, são esquisitos, tem muito questionamento ali em torno daqueles vídeos, não sei se todos, mas um ou outro. Alguém me falou que os vídeos de filosofia são meio equivocados, alguém me falou que os vídeos de geografia são estranhos, até andaram postando um vídeo muito esquisito, que diz que não tem racismo no Brasil, coisas desse gênero, assim, que são meio nada a ver. Então, assim, eu acho que a tendência a ideia, então, era que nós fizéssemos nossos próprios vídeos do Mendes e tal, mas não andou muito para frente. Dá muito trabalho, né? Tem que montar lá um estúdiozinho, a gente fez uma coisa, eu fiz um vídeo e a coisa não andou muito, mas nesse vídeo, que foi a primeira única, acho, coisa que eu postei para vocês, não, postei mais coisa, mas a primeira coisa que eu postei para vocês... Obrigado, Alice. A gente falava do ser social.
né? A gente falava do tanto que é importante essa percepção do Aristóteles, lá no 350 a.C., de que nós somos seres sociais, né? De que o ser humano é um ser que precisa da ajuda do outro, que não é autossuficiente, que não está sozinho no mundo. Por mais que eventualmente ele se sinta, por mais que eventualmente ele ache que vive num mundo que ninguém gosta dele, ninguém dá atenção para ele, por mais que ele sofra efetivamente, né, as agruras de um mundo bastante solitário, muitas vezes, né, vai saber da vida de cada um, né? Mas o fato é que a gente, enquanto ser humano, né, pensando num jeito bem mais genérico, assim, nós somos seres necessariamente sociais. A gente precisa do outro. A gente precisa do outro para nascer. A gente precisa do outro para se alimentar durante muito tempo da nossa vida. E sempre, na verdade, porque a gente precisa de todo um... A gente criou, construiu, né, ao longo da história, um meio de produção, um mecanismo de vida em que a gente é interdependente. Ninguém vive sozinho, trabalha sozinho, faz as coisas sozinhos. Qualquer trabalho ele está em relação a um outro, ou a um chefe, ou a um empregado, ou a um colega de trabalho, ou alguém que vai usufruir daquele produto que você, no seu trabalho, está produzindo, e vice-versa, e você vai usufruir daquele que o outro está produzindo. Se você pensa, assim, quando a gente nasce, o ser humano, não sei se é o único, mas provavelmente é um dos únicos seres da natureza, que não tem nenhuma capacidade de sobreviver sem ser alimentado por outrem, né? Por outra pessoa. A gente não tem como. Um bebezinho nasce lá da barriga da mãe, se não cortar o cordão umbilical, se não levar ele até o peito da mãe para mamar, para dar a primeira mamada, ele não vai sobreviver, né? Não tem jeito, né? Que é muito diferente de quase qualquer outro bicho e de quase qualquer outro mamífero, né? Que tem as mesmas características que as nossas, que é lactente e tal, que a gente precisa desse leite até um determinado período da vida, esse leite materno. Não sei se alguém já viu aqui um cavalo nascendo, um cavalinho nascendo lá, a égua para em pé, e o cavalo cai em pé, cai todo troncho lá em pézinho, mas levanta a cabeça e já está mamando e vai à luta, né? A gente não. A gente precisa, eventualmente, até que nos ensinem a mamar, né? Tem bebê que nasce e não tem capacidade de sucção, não aprendeu ainda. Então, o aprendizado, ele está nesse lugar aí tão no começo de toda a nossa história de vida, né? Muitas vezes antes até, na barriga da mãe, o bebê que é submetido a determinado tipo de trato, né? Ou a maus tratos, ou a ouvir música X, Y, Z, né? Ele já nasce com uma predisposição a ouvir aquele tipo de música, já nasce com um trauma, se for alguma coisa traumática, né? Na barriga da mãe ainda ele percebe, ele sente, ele tem sensações, e ele absorve todo aquele drama, eventualmente, da existência da mãe, né? Ou todo aquele carinho e tal, enfim, que aconteça também. É muito comum isso. Você não vai lembrar, mas você reage a isso, né? Então, é fato que nós somos seres sociais. Nós precisamos, aprendemos o tempo todo na nossa vida. Acabou de pousar um passarinho na minha janela. Passarinho pequenininho. Então, assim, melhor que os carros e as motos que passam, né? Quando passa a moto aqui é um inferno. Então, assim, é importante que a gente tenha essa dimensão quando a gente pensa na nossa vida, né? E isso é da filosofia, né? Absolutamente um elemento importante para a filosofia, para pensar filosoficamente. Até para a gente ter generosidade com o mundo, né? Com tudo que está à nossa volta. A gente aprende o tempo todo, a escola nos ensina, a família nos ensina, a igreja nos ensina, a gente ensina os outros o tempo todo, a gente está o tempo todo participando de algum tipo de troca, né, na vida, que é aprendizado. Tá? Então, assim, essa é a primeira etapa da coisa. Eu não queria ficar muito atrás, né, ficar trazendo quinta-feira, uma semana antes
matéria uma semana depois. Eu acho que para a gente empatar aqui com a sexta-feira, eu vou começar a falar do começo da história do que a gente vai conhecer como filosofia. Antes da filosofia propriamente dita, o ser humano se debruçou sobre explicações que eram da ordem do que a gente conhece hoje como mitologia, né? Estou lendo um livro muito interessante que é Deus, uma invenção humana, uma coisa assim. Cadê o nome do livro? Ai, Deus, o que é, gente? E aí o livro vai fazendo uma espécie de descoberta, né, de onde vem esse pensamento divino, né, de quando. E aí o cara volta arqueologicamente a 40 mil anos atrás, né, quando se encontra, hoje, né, se encontrou nos anos, sei lá, se encontrou há alguns anos isso, é uma figura que foi encontrada em umas cavernas na França, em que tem as patas dianteiras, que é um bicho, que tem patas, que é uma mistura, meio híbrido, meio humano, meio testa e tal, e é um traço inacabado, né? Mas é uma figura grande, 2,5 metros de altura, muito maior que qualquer outra imagem, né, que se tenha achado daquela época, aquele período. Aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem essa imagem. Vamos ver se ela é possível. Ah, não. Consegue, não consegue, deixa eu ver. Está no livro? Não, peraí. Deixa eu tirar aqui esse fundo. Ver se dá para ver. Ativar fundo. Deixa eu ver se fica mais fácil de ver assim. Essa aqui é a imagem, ó. Dá para ver, né? Parece um bicho, né? Meio humano, meio um cervo e tal. E essa figura é provavelmente hoje em dia a mais antiga figura mitológica, divina, né, que se tem notícia. Uma espécie de Deus se batizou, né, como um Deus, uma espécie de Deus animista, né? E as primeiras religiões é um fato que elas são animistas, elas se misturam, né? Bichos, animais com seres humanos. Você tem hoje em dia, né, os hindus, por exemplo, que tem esses deuses todos, elefante, macacos, vacas, por isso que elas são sagrados, né, em solo hindu, e que são ratos, né, porque são seres reconhecidamente divinos para a mitologia hindu. Nesse primeiro momento, dividir o que é religioso do que é mitológico é muito difícil, né? Porque a gente vai entender hoje em dia como religioso uma crença em alguma coisa que de fato exista, ou que seja um Deus monoteísta, ou que seja um Deus, Deus como a gente conhece, né? Essa imagem e semelhança que nós somos, católico, protestante, judeu ou muçulmano em geral, né? E a gente vai respeitar as outras religiões e tal, mas que vão ter um caráter mitológico ainda muito, muito poderoso, o que é curioso, né? Porque a gente consegue olhar para a mitologia grega, por exemplo, ou nórdica, e olhar para aquilo e falar que é uma grande fantasia, né? Que é uma mitologia que está ali presa ao passado. Então, de vez em quando alguém pergunta assim, mas existiu mesmo Thor, existiu mesmo Zeus? Não, claro que não existiu, mas foram formas de conseguir explicar as origens, né, das coisas. E com um detalhe, né, essas explicações mitológicas, elas não chegaram por intermédio da arte. E a arte, ela reduz, né, para você poder entender aquela mitologia toda, ela vai reduzir o tamanho, né, da complexidade das mitologias. Então, de uma maneira geral, né, o mito grego ele vai ter uma importância enorme para a gente entender a história. Porque a história do Ocidente ela se pauta muito a partir dessa mitologia, né? Então, assim, com raras exceções, né, a exemplo da tribo amazônica dos Piranhã, recém-descoberta,
toda a cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural. A palavra mitologia ela vem do grego mitos, mitós, né? Que significa história, e logia, que significa conhecimento. Então, assim, um primeiro conhecimento histórico, né? A tentativa grega de estabelecer o primeiro conhecimento histórico foi justamente por intermédio da mitologia. Alguém já me perguntou assim, mas será que Aquiles existiu? Será que... Olha, aquela figura mitológica, não, ela não existiu. Mas é possível que tenham existido reis que de tão famosos, de tão fortes, de tão poderosos, que tenham conquistado coisas extraordinárias e que tenham sido cantados em prosa e verso ao longo de tanto tempo, que esses caras tenham ganhado essa conotação heróica, divina até em alguns momentos, né? E aí você talvez tenha transformado eles em deuses ou em semideuses e tal, mas existir de fato não, né? Os mitos falam sobre a criação do mundo ou prevêem seu fim. Explica o mito do Ragnarok, né, do Thor lá, de toda a organização, ele organiza fecha uma ideia de organização de mundo que nasce e que termina para o surgimento de uma outra vida, né? A Terra explicam como os animais foram feitos, como a Terra se formou, fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses, tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem as culturas e codificam seus valores. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente tentar entender o mito, né, e a relação que ela tem com as religiões, porque só tendo ainda um pensamento mitológico muito poderoso na nossa mente é que a religião é possível, porque crendo ou não crendo, eu tenho muitos componentes mitológicos em qualquer religião, né, que são muito fortes, né, enfim. Aquela primeira imagem que eu tentei mostrar aqui para vocês, por exemplo, ficou batizado como feiticeiro, né? O arqueólogo que encontrou aquela imagem, ele batizou imediatamente ela como feiticeiro, porque ele viu ali uma figura que talvez estivesse travestida, que talvez tivesse colocado um chapéu, né, na cabeça, aqueles chifres do veado, para poder fazer algum tipo de ritual e tal. Mas acho muito interessante o desenvolvimento das ideias desse livro aqui, que depois eu boto lá nas atividades o nome do livro para vocês, porque eu estou lendo no e-book e para eu ir lá no livro tem que voltar tudo. Ou não, peraí. Eu acho que dá. Cadê? Tela inicial, vem cá. Vou botar aqui. E isso. Deus, uma história humana, é o nome do livro. Não é um livro que fale sobre Deus especificamente, mas fala sobre a construção dessa ideia. Ele nem diz, nem concorda, nem discorda da existência de Deus. Ele é... Aliás, o autor tem uma biografia muito louca. Ele é nascido como muçulmano, depois vira cristão. Então, assim, ele conhece muito bem essas duas religiões e é um pesquisador ele tenta entender, na verdade, de onde vem essa vontade de crença. Porque, assim, existindo ou não existindo Deus ou deuses, o maior do que a existência é a vontade de querer crer, né? Então, assim, se a humanidade não tivesse vontade, o desejo de crer nas coisas, ela não ia ter muita diferença, nem muita importância existir ou não existir, entende? Porque, enfim, se eu nego a existência de alguma coisa, eu não tenho, eu não sei nem se existe ou se não existe, então não importa, tá?
Então a discussão dele é essa, ele tenta descobrir de onde vem esse desejo de querer acreditar, porque se há 40 mil anos, quando a gente está vivendo lá no Paleolítico ainda, na pré-história, num período em que a gente vivia ali de forma nômade, em cavernas, com os nossos núcleos familiares, se escondendo do mundo, na verdade, de um mundo muito assustador, vivíamos quase muito parecida, de forma muito parecida com os próprios animais, né? De uma maneira geral, e o cara já começa a conjecturar a possibilidade de algum tipo de divindade, porque tem alguma coisa muito forte nesse desejo, né, que explica muito a vida. As mitologias do mundo antigo ocupam, na antiga Mesopotâmia, por exemplo, né, na civilização no quarto milênio antes de Cristo, quando a humanidade começa a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindades de que se tem registro. Ele ficou preservado em estátuas, entalhes e textos antigos, como a epopeia de Gilgamesh, em que o herói de mesmo nome está à procura da imortalidade. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelo mundo afora. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico e mais tarde a deusa fenícia Astarte. Como em outras civilizações antigas, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade é cheia de caprichos era interpretada por sacerdotes, os deuses precisavam ser sempre glorificados e aplacados. Durante o Akitu, que era o festival de 12 dias de duração no grande templo de Marduk, as pessoas entoavam o Enuma Elish, o mito babilônico da criação, com a força de um feitiço mágico em seu rito, a fim de reenergizar o cosmos. Os gregos, muitos milênios depois, né, sei lá, 500 anos antes de Cristo, ou seja, sei lá quantos mil anos depois dos sumérios, fazem a mesma coisa com o teatro. Né? O teatro, a tragédia grega, é catártica. As pessoas vão para o teatro, teatros enormes, 10 mil lugares, para ver o Édipo furar os olhos, para ver a expiação daquela sociedade que que tentou desafiar os deuses de algum momento, de alguma maneira, né? E aí você vai construindo toda uma série de explicações para a existência do cosmos. Não sou, como é que eu vou dizer, não sou unanimidade nessa minha opinião, mas eu acredito que, de uma certa maneira, o pensamento mitológico foi uma primeira tentativa de racionalizar o mundo. Sim, muita gente vai dizer, o pensamento racional começa com a filosofia, lá com Tales. Né? Mas eu acredito que, de certa maneira, o pensamento mitológico também já faz um esforço, e um esforço enorme, de encontrar algum tipo de explicação racional. Só que a razão para um cara ali da antiguidade talvez só fosse alcançável se eu, ao ver o Sol, acreditasse que tinha uma pessoa, um deus, alguém puxando esse Sol, Hélio, né, puxando o Sol, porque eu nunca ia conseguir entender se a gente demorou até o final da Idade Média para conseguir entender que o Sol era uma estrela, que elas giravam ali meio que aleatoriamente no meio do nada, e a gente só consegue aceitar e entender essas ideias porque a gente hoje consegue visualizar, né, com satélites, com telescópios, porque o Newton, lá no século XVII, descobriu a gravidade, né, entendeu esse princípio, das leis de Newton, né, colocou lá muito claramente que a gravidade existia. Então, lógico, se a gravidade existe, eu tenho um movimento de atração e de repulsão em todos os corpos. Então, só muito recentemente eu consigo comprovar pela ciência essas coisas. Então, é absolutamente plausível que qualquer explicação anterior tivesse um dado mágico muito forte,
tivesse um elemento imagético, né? E aí, como eu falei no começo, quase nenhuma civilização do mundo conseguiu exercer nenhum tipo de explicação possível que abrisse mão de mitologias. Os mitos, eles exerceram grande influência no tecido social da maioria das civilizações na história. A rica e complexa mitologia do Antigo Egito enfatizou a criação da ordem a partir do caos. Tais histórias validavam a governança da sociedade, oi, Ana Beatriz, e legitimavam um status quo em que o próprio faraó era visto como divino e, portanto, merecedor de ser servido. Os egípcios também viam o tempo como cíclico, e eventos ocorridos em sua sociedade estariam meramente repetindo o que já acontecera antes e fora registrado em seus mitos. Nas antigas Grécia e Roma, né, de quem a gente vai falar bastante, né, a gente cita várias mitologias, mas a grega é a mais estudada, é a mais reconhecida, então a gente acaba, e a filosofia vai surgir por aí, né, por aquele lugar, por aquele caminho grego, então acaba que a gente vê mais eles. Os mitos fundadores das cidades-estado foram fundamentais para os conceitos de cidadania, por exemplo. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estado, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora. 1000 cidades, notem, 1000 cidades, 1000 mitos fundadores, 1000 deuses diferentes, né? O que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios. Foi preciso, então, que poetas como Homero ou Hesíodo criassem um registro pan-helênico, né, da mitologia grega. Os relatos épicos do Homero na Ilíada e na Odisseia e do Hesíodo na Teogonia, principalmente, mas também nos dois trabalhos da agricultura, reuniram as primeiras e mais confiáveis tentativas de tecer a disparidade dos mitos gregos num único fio narrativo. Por que se fala tanto da mitologia grega? Porque é a mais documentada. Né? A gente tem uma... os romanos não davam tanta atenção assim, apesar de terem durado muito mais tempo e virem depois, eles tinham respeito lá pelos seus mitos de origem, pelos seus deuses, mas no primeiro momento, né, no Império Romano, ou mesmo da República Romana, ou mesmo da monarquia, eles veneravam lá os deuses, mas não se escrevia tanto, não se produzia tanto. E lá pelo final já do Império Romano, o cristianismo já tinha tomado conta de todo o Império, então vai se apoderar da narrativa dessas figuras todas, né, desse lugar no mundo. Os gregos não, eles documentavam demais. O teatro era uma grande fonte de documentação, porque acontecia anualmente os festivais de teatro e os grandes dramaturgos tinham que produzir 3 tragédias e um drama satírico, né, nos festivais. Então, assim, a quantidade de textos que se produziu, claro que ficcionais, todos eles, mas quase todos inspirados, né, em alguma mitologia, em algum deus. Né? A gente, infelizmente, por exemplo, não tem nenhuma peça inteira sobre o Hércules, mas a gente tem vários fragmentos de diversos autores, e os gregos registravam tudo. Então você tem registros de pelo menos 30 montagens diferentes de Hércules, né, da origem. Hércules era um deus mais popular da Grécia. Aí alguém pode falar assim, um semideus. Um semideus. Mas que se torna um deus quando morre, a única história, aliás, tem um paralelo enorme com Jesus Cristo, né? Porque é o único dos semideuses, o único dos filhos de uma mortal, com um deus, que ao morrer, depois de todas as suas agruras, é levado aos céus, ao Monte Olimpo, e se torna, toma assento ali entre os deuses gregos. Né? Era o mais popular dos deuses, dos heróis da Grécia, a partir de algum determinado momento, e eles... Então você tem uma documentação extraordinária. Também vai ter muitas histórias, né? E algumas que se contradizem, algumas que geram confusões. Você vai ter uma série de histórias. E aí o que eu falei lá também no começo, que a obra de arte acaba
definindo, reduzindo, né, no sentido de definir o que é o que, né? Então, quando você vê uma cerâmica, né, que se descobre lá num sítio arqueológico qualquer, e aí aquela cerâmica tem lá Zeus e Hera e um monte de serpente e uns bebês, tal, você associa imediatamente aquilo ali ao ciúme de Hera contra Alquimena, que tenta matar Hércules, lançando as serpentes, e isso vai se eternizar como a história oficial do nascimento do Hércules, né? E assim funciona com todo mundo. Quando o Homero escreve a Ilíada e escreve a Odisseia, ele define ali papéis de liderança, ele define quem ganhou a guerra, ele define como aconteceu aquele evento cheio de heróis, que tinha, né, por cima, por baixo dela, por cima dela, uma guerra ali de egos entre deusas, por conta de uma competição de beleza e tal, de importância, mas é sabido que houve um fato histórico, houve mais de uma, inclusive, guerras que envolveram aquela região de Troia com algumas áreas gregas, por conta de acesso ao Mar Morto, ao Mar Negro, e acesso à água, acesso a áreas ali de comércio, né, com a Pérsia e tal. Então, era um entreposto. A Troia ali era uma região de entreposto comercial importante que os gregos muitas vezes tentaram dominar, né? Só que esses relatos vão sendo recontados, até que alguém vai e faz uma grande apanhado de histórias e vira, sabe-se lá por quê, a história mais conhecida e mais oficial. Então, Homero, Hesíodo e tal vão definir essas coisas. Na Roma Antiga, os mitos locais dos povos itálicos, como os latinos e os etruscos, mesclaram-se aos dos gregos que os havia precedido. O poeta Virgílio compôs um mito fundador para Roma, né, a Eneida. É um livro interessante. Conscientemente modelado segundo os épicos de Homero, enquanto Ovídio recontou mitos gregos em sua narrativa Metamorfoses. Os romanos eles absorveram uma série de mitos gregos e registrou os mitos de uma série de divindades puramente romanas no poema sobre o ano religioso, a Fasti. Os romanos enriqueceram a mistura, acrescentando as divindades da Frígia, do Egito e da Síria. Como o Império Romano foi muito grande, muito extenso, em vez deles destruírem os povos e as culturas que eles encontravam, eles absorviam. A mesma coisa os gregos fizeram, né? Há teorias que dizem que esses semideuses, né, esses heróis gregos, né, esses deuses que são filhos de um humano com Zeus, a maioria, no caso, é Zeus, mas tem outros também que são filhos de outros deuses, eles, na verdade, em algumas localidades, eram deuses, eram tratados como deuses, né? Acho que a mais conhecida é a história do Orfeu, né? Orfeu era considerado um deus numa região que hoje em dia é a Ucrânia, um país ali no Oriente, na Europa Oriental, né? Que faz fronteira com a Rússia. Era um povo, ali viviam, um povo ali dos Balcãs, os caras viviam ali e adoravam um deus que era o Orfeu, né? Quando a Grécia invade a Ucrânia e toma ali posse daquela região, ela absorve esse deus Orfeu como um semideus, como um filho de Zeus com alguma humana, e pronto, resolve isso. Dionísio é a mesma coisa, né? Era um deus muito popular na Frígia, que é ali no Oriente Médio, mais ou menos onde é a Síria, o Líbano. Era um deus festivo e tal, um deus que se assemelhava muito ao Loki do Thor, né? Que era um deus de disfarces, meio caótico, também do teatro, acaba na Grécia virando deus do teatro, do vinho. E aí, quando ele começa a ficar popular também em solo grego, né, e também em Atenas, e aí, obviamente, a história vai sendo construída. Mas não é assim, não é que
o cara resolveu, eu vou escrever agora aqui e pronto. Não, isso é um processo que demora milhares, centenas de anos para acontecer, talvez até milhares. Começa lá no ano 1000 e não sei quanto, e aí, quando chega aqui no ano 500, já está absolutamente consolidado. Mas são processos muito lentos, né, que vão acontecendo, que, aliás, gera uma reflexão para a gente, assim, na filosofia, que eu acho das mais importantes. Não exatamente a figura dos deuses, mas a figura do tempo, né? Porque, assim, acabei de falar, né? Uma história demorou 500, 600 anos para ela se consolidar, né? Para ela virar uma história. E hoje em dia, com uma noticiazinha que viralize, em 5 minutos, uma história vira verdade, seja ela verdade ou não, né? Então, isso é muito curioso em relação ao tempo, em relação à nossa apreensão do tempo, da ideia de tempo, a discussão que a gente pode ter mais para frente sobre o tempo, né? Que eu acho uma das coisas que mais me impressionam na atualidade, a gente não ser capaz mais de aprisionar o tempo. A gente conseguiu, no século XIX, finalmente, aprisionar o tempo. O tempo passou a ter hora, minuto, segundo, o tempo passou a ter os eventos passaram a ter tempo para começar e para acabar. E aí, juro, talvez vocês até achem engraçado, porque eu não sabia. Apesar de ter um canal no YouTube, de fazer umas coisas lá, uns vídeos, de ter uma atividade na internet que eu acho razoável, assim, eu acho suficiente. Me cansa, inclusive, tem hora que eu quero ter menos. Participo de um monte de live e tal, mas eu não. Outro dia me deparei com um podcast, Flow, sei lá, uma coisa assim. Tem vários, né? Vocês devem ver. Aí eu via muito, assim, eu até via, mas eram coisinhas de. São videozinhos de 8 minutos, 7 minutos. Pô, maneiro isso aqui e tal. Mas eu sempre achei que era só aquilo. Aí a minha mulher falou assim: não, você tem que entrar no canal dos caras, porque aquilo ali é só propaganda. O vídeo dura 3 horas, 4 horas, não tem hora para acabar. Aí eu fui assistir, acho que anteontem, fui começar a assistir o Marco Luque, que é um cara que eu acho engraçado, eu acho divertido. Aí fui assistir. Eram 3 horas e 25 de entrevista. Eu falei, caraca, impossível ficar aqui assistindo. Então a gente está voltando, de certa maneira, para o tempo, e eles não têm realmente hora para acabar. Acaba quando acaba. Os caras estão com. Tem um outro que tem 4 horas de duração. Assim, eu não sei, eu não consigo ver, mas deve ter quem assista, porque eu entrei na live de um amigo, o do Valu Vasconcelos, um que faz quadrinhos, faz o Megasônicos e tal, é meu colega de colégio, da época de colégio, né, que nem vocês agora hein, estão sendo no ensino médio, e ele foi fazer uma live para lançar o mangá do Megasônicos. Aí eu entrei às 8 horas da noite, aí deu 9 horas, eu falei, tô saindo fora, né, tchau, não tem como, não, tá bom. Meia-noite, eu estava vendo um outro negócio no YouTube, até estava montando um troço para o meu canal, e aí fui olhar de novo, ele ainda estava lá. Aí eu entrei, falei, caraca, 4 horas, foi assim, enlouquecedor. Mas é uma realidade nova, é uma realidade que a mim me chama muita atenção, porque acho que vai afetar e mexer muito com a visão de mundo de todos nós muito em breve. Já está afetando, né? Eu acho que 2010 é um ano assim, paradigmático, porque é o ano que surge o smartphone, é um ano em que essa tecnologia que a gente está usando aqui hoje, nesse momento, para dar aula, para assistir aula, é o ano em que isso passa por um processo de democratização absurdo, porque ele vai parar no celular, ele vai parar no bolso de todo mundo, né? Vocês eram pequenos, eu acho, em 2010, eram todos muito criancinhas, mas o celular em 2010, esse celular, esse smartphone e tal, era caro, mas era absurdamente caro. Era mais caro que um computador. Tudo bem que hoje tem, né? O Samsung novo é mais caro que o meu notebook, é muito mais caro. Mas todo mundo com um celular mais ou menos e tal, um celular de R$ 400, um celular de R$ 4.000, você consegue entrar, acessar a internet, assistir aula, enfim, dá para fazer as coisas. Isso realmente democratizou bastante o acesso.
mas também criou essa nova forma de ver o mundo, né? Que eu acho que é a grande questão para a gente aqui na filosofia. Comecei falando de ser social, estou falando agora de mitologia e relação com religião, mas eu acho que a grande questão para a gente na filosofia é sempre entender as mudanças de mundo, as mudanças de visão de mundo, as formas diferenciadas de ver o mundo no tempo em que a gente está vivendo, né? Então, assim, por isso que eu acho que essa também, que a mitologia, na medida do possível, era uma explicação já racional para o surgimento das coisas, tá? A linha entre a literatura, mito e narrativa folclórica é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias. As populares histórias do rei Arthur, por exemplo, têm suas raízes no mito céltico, enquanto o Ramayana e o Mahabharata, que fazem parte da mitologia hindu, são obras-primas consagradas da poesia épica. Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologias. Mesmo nas sociedades letradas, como a nórdica da era viking, alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte. Caso os manuscritos dos poemas mitológicos conhecidos como a Edda não tivessem sido destruídos, aliás, tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos dos antigos bretões, de quem não tem nada escrito, né? Só algumas histórias orais, fragmentos muito pequenos de outros já de padres católicos que ocuparam, né, já na Idade Média ali a Inglaterra. Vários povos tribais, como os Dogons do Mali, os Baigas da Índia Central, os Tipóquias das Ilhas Salomão, os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem num mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessas sociedades, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos dreamings dos aborígenes australianos, pelos mitos do Dema, né, que são os espíritos da criação, entre os povos Marinds Anin, da Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios navarros da América do Norte. Porém, muitos desses mitos não chegaram até nós por serem secretos ou por ainda não terem sido reunidos ou traduzidos, ou porque simplesmente se perderam, já que a exposição a forasteiros levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A mitologia é o território da imaginação poética, e as histórias contadas individualmente pelas culturas são expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples histórias. São as histórias que as culturas contam para si mesmas sobre os grandes mistérios que intrigam e confundem a todos. Questões relativas ao nascimento e à morte e a tudo que se passa entre esses dois eventos, até hoje os mitos continuam como baluartes da tradição e como guia moral e espiritual de povos pelo mundo afora. Tá? O mito, então, ele recolhe tudo que se conhece e lhe restaura o rico significado encoberto por um véu de familiaridade. É muito mais fácil entender as coisas, entender o mundo, entender por essas histórias mitológicas, do que tentar explicar pela teoria da evolução, que até hoje muita gente tem medo, recusa, refuta, tenta refutar, porque é uma explicação muito mais complexa do surgimento e tal da humanidade. É tão forte, é tão poderoso que quando surge a teoria da evolução lá em meados do século XIX, o próprio Darwin, que era um religioso fervoroso, ficou morrendo de medo, demorou muito a publicar, teve muito medo de que aquilo fosse provocar uma enorme revolução, no sentido de perda de fé das pessoas e tal, e não aconteceu nada disso. Na verdade, refutaram muito, brigaram muito, até hoje a igreja está aí, as religiões estão aí. Então, essa questão da fé, da crença e tal, tá muito, tem outras especificidades, né, que muitas vezes a ciência não explica, a ciência não explica, não consegue explicar, mas que o mito, de certa maneira, explicou, porque serviu para explicar o funcionamento
da vida, da sociedade, como ela existia durante muito tempo, né? Durante muito tempo. E se para a gente hoje são fantasias que são muito divertidas e interessantes de se ver como histórias e tal, que são transpostas, né, para as histórias em quadrinho, né, para os livros, para as revistas de super-herói, para os filmes, para o cinema, sempre como grandes aventuras e tal, a gente também acaba trazendo no DNA da gente essa vontade de mitificar, de arrumar mito. A gente tem mitos aí adoidado, né? Jogadores de futebol que são mitológicos, né? Que o Pelé, o Romário, o Ronaldo, agora o Cristiano Ronaldo. Os Ronaldos têm uma fama grande. A gente tem, sei lá, heróis de guerra, né? Que são alçados à categoria quase que de semideuses, quase que de seres mitológicos também, na medida em que fizeram coisas que foram muito importantes para a sociedade ou para um determinado grupo ali da sociedade, né? Então, assim, um flamenguista ardoroso, assim, um cara mais flamenguista que você conhece, vai, obviamente, venerar o Zico, né? Vai ficar nervoso. Outro dia eu vi um grande jornalista que disse que não consegue entrevistar o Zico, porque ele vê o Zico, ele treme, ele fica nervoso, ele não sabe o que fazer. Ele imagina, um cara adulto, um homem, 40 e tantos anos, o sujeito não tem coragem de entrevistar o Zico, o que é esquisito. Eu confesso que quando a primeira vez que vi o Renato Aragão, eu fiquei meio sem graça. Minha infância inteira foi todo domingo vendo às 7 da noite os Trapalhões. Então, você acaba internalizando uma espécie de sentimento mitológico por aquele ser, né? É um ser humano normal, como outro qualquer. Mas então, assim, isso está dentro da nossa, é viral, né? Está dentro do nosso DNA, tá bom? Bom, meninos, é isso. Como entraram mais alguns, eu vou repetir a informação que eu dei antes. Eu vou dar aula aqui para vocês toda quinta-feira, 12h30, tá? Eu preciso parar 1h30, porque eu preciso almoçar, e eu preciso 2 horas estar na outra aula, né? E falando aqui pela internet, 1 hora é bastante cansativo, tá, gente? É um pouco menos do que a aula, dos 2 tempos de aula, mas é bastante desgastante. Então, a princípio, nos encontramos toda quinta-feira, 12h30, nesse mesmo bate-local aqui, nesse mesmo link, para a gente ter essa aula. E assim que as aulas não, mas assim que eu precisar começar a ir para a escola para fazer aquele revezamento, eu também farei o revezamento aqui. Na semana que eu estiver na escola, eu não dou aula aqui. Na semana que eu estiver aqui, eu dou aula aqui e não estou na escola, obviamente. Então, assim, mas por enquanto, estamos juntos aqui toda quinta-feira, tá? 12h30. De vez em quando eu vou deixando algumas atividades lá na plataforma para vocês. Belezinha? Combinado? Alguém está vivo aí? Vocês estão vivos, gente? Combinado. Então tá. E aí, galera, eu sei que tem um grupo aí de WhatsApp da turma. Quem tiver no grupo, por favor, avisa a galera. Eu não estou no grupo, não. Então, quem não está no grupo, tenta entrar no grupo, porque eu sei que tem um grupo, eu também não estou no grupo, mas eu preferia não estar no grupo, porque eu acho que ia ser muito grupo para minha cabeça, se eu estiver em todos os grupos das turmas. Eu vou dar as aulas por aqui, toda quinta-feira, 12h30, exatamente nesse mesmo link. Eu vou sempre reproduzir lá, toda quinta-feira de manhã, quando eu acabar a minha aula no município, eu entro aqui na plataforma, posto a aula lá, pode ser meio em cima, por volta do meio-dia, mas é porque senão algum outro professor posta alguma coisa por cima, e aí a aula vai ficando para baixo e as pessoas não vêm, né? Mas aí, quem tiver nesse grupo de WhatsApp, eu peço, por favor, que coloque esse link lá para cada vez ter mais gente aqui assistindo a aula, tá? E quem não está no grupo, se falem aí vocês para tentar trocar telefone, para colocar um no grupo do outro, no telefone do grupo do WhatsApp, que eu não sei de quem para vocês terem acesso às informações, né, gente? Senão vocês ficam muito isolados. Vocês estão no primeiro ano, vocês não se conhecem. Então, quanto mais vocês puderem se juntar aí, melhor, né? Para não perderem aula. Porque, de repente, eu estou aqui dando aula, mas outro professor não está. Não sei como é que cada um está